Vingadores, X-Men e Eternos, juntos no novo mega crossover Marvel, Juízo Final. Olá, eu sou Inácio Santos, este é o Fator X, o nosso canal sobre X-Men, e hoje trazendo até vocês Vingadores, X-Men e Eternos, Juízo Final, número 1 dessa mega saga lançada em português pela Panini. Vai se alastrar pelas revistas dos Mutantes e dos Vingadores, e todas as revistas dos X-Men, do Wolverine e a própria minissérie Juízo Final, que vai sair em 3 edições, eu vou trazer aqui para o canal Fator X. Como sempre, em 2 partes. Se você não nos conhece, está chegando até esse vídeo hoje, ou nunca viu um vídeo no qual a gente traz uma revista que está nas bancas, a gente sempre divide dessa maneira. Eu faço primeiro o review sem spoilers, contando o que eu achei da revista, o que está encadernado no seu interior, qual o impacto dela na cronologia, antecedentes, tudo que você precisa saber para ver se você quer comprar a revista. Depois disso, eu faço o resumo completo. Para você que não liga para spoilers, já leu a revista e quer só entender melhor o que acabou de ler, ou para você que acompanha essas sagas, esses lançamentos apenas aqui pelo canal Fator X. Na minutagem, você consegue dividir direitinho, tá aqui na descrição. Tem onde começa o review sem spoilers, é só clicar que você vai para ele. Onde começa o resumo completo, se você quiser pular o review sem spoilers. Aqui você vai encontrar também como adquirir Juízo Final, o link da Amazon, que ajuda o canal Fator X. Por ele, ao adquirir a revista, você dá uma comissão para o canal. Você também pode nos ajudar de outra maneira, doando via Pix, através desse QR Code que eu vou deixar aqui no canto da tela, no canto de lá inclusive, até o final do vídeo. Por fim, na descrição tem o link de outras revistas mutantes que você pode comprar pela Amazon e deixar também uma comissão para nós ao fazê-lo. E as redes sociais do canal Fator X, nossos grupos de WhatsApp e Facebook também, para você conversar com a gente diariamente. Inclusive grupos cheios de especialistas em X-Men. Agora vamos lá para a primeira parte, review sem spoilers de Vingadores, X-Men e Eternos, Juízo Final. Juízo Final número 1, tem 96 páginas, encaderna uma história curta que já saiu aqui no Brasil, na revista do Dia do Quadrinho Grátis, distribuída pela Panini, a versão da Marvel que tinha o encontro dos X-Men com os Vingadores. A edição especial, Véspera do Julgamento, e os 2 primeiros números da minissérie original americana, que aqui está encadernada, né, então saiu tudo no número 1. Mas é Judgment Day, que aqui recebeu o nome Juízo Final. Então os 2 primeiros números estão aqui também. Essa saga está muito boa. Você consegue entender ela adquirindo essa revista, tendo lido só as revistas dos X-Men, estando a par aí da atual fase de Krakoa. Inclusive eu vou deixar nas telas finais um vídeo que eu fiz recentemente, que também está fixado no topo do nosso canal. Esse vídeo explica tudo o que você precisa saber para entender a atual fase dos X-Men. Principalmente os protocolos de ressurreição vão ser importantes para a temática dessa saga aqui, né? Para a base dessa saga. Mas, acompanhando X-Men, você consegue entender, principalmente porque Véspera do Julgamento, essa edição especial, já coloca você a par das mudanças recentes que aconteceram na Revista dos Eternos. Essa revista também já saiu em português pela Panini, fase mais recente, que é escrita pelo Kieron Gillen, que é o mesmo roteirista de uma das revistas mensais dos X-Men nos Estados Unidos, e que está saindo no Brasil no mix da Panini, Immortal X-Men. Então, se você quiser ficar por dentro mais do que Véspera do Julgamento diz aqui para você, na descrição, esses 3 números que a Panini encadernou vão estar aqui com o link da Amazon para você adquirir também, como estão as revistas X-Men e todo o restante. Mas como eu disse, essa edição especial que está aqui dentro explica tudo o que você precisa saber, a atual situação dos Eternos, a relação deles com a Terra, como que eles ressuscitam e tudo que vai levar a esse crossover. Também tem antecedentes dos Vingadores, mas essencial de verdade é você saber que atualmente a base dos Vingadores é o corpo de um celestial morto na Terra. Fora isso, a saga explica aqui para você. A história tá boa, retoma conceitos originários de quando Jack Kirby criou os Eternos. Esses conceitos foram expandidos pelo Kieron Gillen na fase recente. Então a gente sabe muitas coisas novas, a relação dos Eternos com a Terra, que eles devem viver para sempre, mas como eles ressuscitam quando mortos, o atual governante dos Eternos, como tudo isso vai impactar na cronologia atual. Eu recomendo demais. É uma saga acima da média, pelo menos esse número 1 foi muito bom. Não é que nem outros crossovers são feitos só para vender, então junta todo mundo se enfrenta no começo, uma historinha meia boca para justificar por que um herói desconfia do outro e se enfrentou, depois rapidamente todo mundo se junta tal. Não, aqui tem raízes mais profundas. Aqui não tem esse confronto inicial, salva aí uma outra coisinha que eu vou contar para vocês no resumo completo. E já está todo mundo junto, nessa primeira edição, contra um inimigo comum. E você também entende as motivações daqueles que se moveram até agora só de ler essa revista. Novamente estou recomendando demais, o link está aqui na descrição. E se você ainda tiver dúvida e não ligar para spoilers, agora vem o resumo completo da edição.
A primeira história encadernada em Juízo Final é a história que já foi distribuída no exemplar que a Panini lançou no dia do quadrinho grátis. E é a mesma história que saiu nos Estados Unidos no dia do quadrinho grátis. Então, ela já foi resumida aqui no canal assim que eu recebi ela, né? Foi o presente do nosso amigo Daniel, do canal Poptopia. Eu vou deixar esse vídeo nas telas finais, junto com outro vídeo, do qual eu falei para vocês que explica os protocolos de ressurreição e todas as mudanças essenciais que os X-Men sofreram nessa atual fase de Krakoa. Mas aqui eu vou dizer o que você precisa saber dessa história para entender o que vem a seguir. Ela é um prólogo, conta rapidamente quem são os Eternos, os X-Men e os Vingadores, e aí posiciona a gente de algumas das mudanças em relação aos Eternos. A principal é que toda vez que eles julgam que uma outra raça sofreu mutação suficiente para ameaçar ocupar todo o planeta Terra, dominar a raça humana, substituir os próprios Eternos, isso já é considerado uma deviação. Eles dizem que a mutação tem um limite. Acima dela já é um desvio deviante, um excesso deviante. E isso está codificado no gene dos Eternos. Então, a gente vê até nos dias de hoje, surge uma criatura gigantesca lá, os Eternos reconhecem ela como um excesso deviante, eles destroem ela no automático. Isso os Eternos que agem como super-heróis fazem isso. Os Vingadores, inclusive, ficam um pouco surpresos. E a gente vê que Uranus, o avô de Thanos, pai de Alars, que depois assumiu o nome de Mentor em Titã, já dizimou raças inteiras de mutantes, inclusive uma de macacos. Macacos mesmo, não seres humanos, mas que sofreram uma mutação, desenvolveram algo, um protótipo de uma Unimente, e ele destruiu isso muitos anos atrás, antes da humanidade ocupar todo o planeta Terra. Então eles já fazem isso há um bom tempo e a gente fica posicionado sobre isso. Outra coisa é que nas revistas dos X-Men, os protocolos de ressurreição vieram a público. E os Eternos foram averiguar. Então nessa edição a gente também vê que os Eternos constataram que é verdade, que os X-Men derrotaram a morte. E o atual líder dos Eternos, o Druig, que é um vilão, chega à conclusão que isso é um excesso deviante e que os mutantes devem ser destruídos. Isso leva a gente à segunda edição encadernada no volume, véspera do julgamento. A gente vai ver o Druig preparando tudo para destruir os mutantes. Ele vai até a zona de exclusão, lugar onde estão os Eternos que estão exilados, que foram tirados do convívio da raça. A maioria deles vilões terríveis e, com algumas exceções, Alars, o pai de Thanos, por exemplo, está lá. Phastos, que é um herói, provavelmente foi exilado pelo próprio Druig, para não atrapalhar os planos dele depois que ele se tornou o Eterno Primordial. E lá também está Uranus, o avô do Thanos, que é um Eterno perigosíssimo. E lá ele consulta alguns deles, mas começa a formular seus planos para destruir os mutantes. E, com a ajuda de um outro Eterno, ele cria uma arma de destruição em massa que ele vai lançar através de um portal diretamente em Krakoa. O problema é que existem mais diretrizes codificadas diretamente no DNA dos Eternos. Uma delas é proteger a máquina dos Celestiais, que é a própria Terra. Essa diretriz foi ativada assim que eles dispararam a arma. Isso quer dizer que Krakoa é ligada profundamente ao planeta Terra. A destruição de Krakoa pode afetar todo o planeta, então eles têm que voltar atrás disso. Enquanto pensa em outras alternativas sobre como destruir os mutantes, o Druig recebe uma visita dos sacerdotes dos Eternos. No caso, das sacerdotisas, Makkari e Ajak. Elas querem a liberação de Phastos para um projeto. E como ele está tentando ser um governante que faz concessões e não só um ditador terrível, ele decide liberar o Phastos que ele não acha tão perigoso. Ele está mais ocupado em pensar numa forma de destruir os mutantes e como isso vai aumentar o status dele. Quanto tempo ele vai governar após ser o cara que dizimou um excesso deviante tão perigoso. Então ele libera o Phastos, ele acha que ele é inofensivo. Os outros Eternos, que sempre figuraram como super-heróis do universo Marvel, Ikaris, Tena, Cersei, Sprite, eles estão autoexilados. Eles não estão na zona de exclusão, eles não foram presos pelo próprio Druig. Estão vivendo em outro lugar, estão vivendo junto com os Deviantes, nas ruínas de Lemúria, estão ajudando inclusive os Deviantes e o Crow, líder dos Deviantes, a reconstruir sua capital. Tão insatisfeitos que eles estão com o governo do Druig, mas também com os próprios Celestiais, com as descobertas que eles fizeram naquele volume em 3 edições que eu recomendei para vocês no review sem spoilers. Eles descobriram que toda vez que um Eterno morre para ser trazido de volta, custa a vida de um humano aleatoriamente. Isso é parte da máquina que os ressuscita, que os mantém para proteger a Terra. Eles não querem mais pagar esse custo, então estão extremamente insatisfeitos. Além de entender qual a função dos deviantes no projeto celestial. E isso também deixou eles bem magoados, porque eles foram enganados sobre esse aspecto. A gente vê eles exilados lá, e o Phastos vai acabar indo para lá no final. Porque como ele foi liberado pelo Druig, ele vai com as sacerdotisas ver o projeto delas. O que é o projeto delas? Elas estão tentando criar seu próprio celestial. Ele olha e a mente analítica dele já chega à conclusão. O projeto é viável, mas ele não quer fazer parte do projeto. Só que isso já deixa elas satisfeitas, porque a única coisa que elas queriam saber é se ele, que é o construtor dos Eternos, conseguia ver
que elas iam ter sucesso. Isso ele já disse acidentalmente. Então elas liberam ele, ele não volta para o Druig e vai se encontrar com seus companheiros. Ele acabou soltando uma outra coisa. Para terminar de construir seu próprio Celestial, eles precisam de um grande geneticista, talvez aquele que vive em Krakoa. Ele está falando do Senhor Sinistro, e que se você leu X-Men 58 da Panini, você já sabe, ele foi abduzido repentinamente na última edição de X-Men. A gente vai ver no finalzinho que o cara já está em poder das duas sacerdotisas para desenvolver o projeto delas, criar um Celestial. Isso vai ser essencial quando a saga começar. De volta à zona de exclusão, a gente vê que o Druig, então, recorre ao próprio Uranus, tira ele da sua prisão e fala, olha, preciso da sua ajuda para destruir uma raça inteira, você é muito bom nisso. E a saga propriamente dita começa com os Vingadores fazendo Cersei prisioneira. Eles ficaram muito desconfiados do comportamento dos Eternos diante do excesso deviante. Na primeira história que eu resumi aqui, a lançada no dia do quadrinho grátis, então capturaram ela para obter mais informações. Principalmente porque a última vez que os Eternos tentaram resolver seus problemas sozinhos, eles estavam sendo governados por Thanos antes do Druig. Então, o Tony Stark dessa vez não decidiu se arriscar e fez ela prisioneira. Enquanto isso, os X-Men estão lidando com as consequências da revelação a todo o mundo da existência dos protocolos de ressurreição krakoanos, protocolos através dos quais os mutantes voltam da morte. Isso gerou protestos pelo mundo inteiro, principalmente protestos diante da base dos X-Men no Central Park, humanos reclamando que os mutantes são eternos e que os humanos deveriam ser também, então eles querem que a tecnologia seja compartilhada. No Hellfire Gala, em X-Men 58, a Emma Frost já deu uma declaração de que hoje essa tecnologia, baseada nos poderes mutantes, atualmente só funciona com mutantes, mas que os X-Men vão estudar uma forma de estender isso aos humanos, mas nesse momento não é possível, pelo visto. Isso não atendeu aos anseios da humanidade, quiçá chegou aos ouvidos de todos os seres humanos, né? Foi uma declaração feita dentro do baile de gala do Clube do Inferno, não em rede nacional de televisão nem nada disso. E a gente vê o Druig dando continuidade aos seus planos de destruição da raça mutante. Então, ele envia Uranus diretamente ao planeta Araco. A Sina, pouco antes, tem uma visão do futuro do que está prestes a acontecer, então o Conselho se reúne emergencialmente, enquanto o Noturno se teleporta para Araco para avisar os Araki do ataque iminente, mas o ataque vai acontecer mesmo assim, independente do Noturno. O Conselho Silencioso está se reunindo quando é atacado pela Unimente dos Eternos, que o Druig conseguiu colocar em votação, formar ela e usar contra os principais telepatas de Krakoa. Em seguida a isso, ele liberou um grupo de Eternos que a gente não sabia existir. São Eternos gigantes chamados Sortilégios para arrasar Krakoa. Só que mesmo sendo muito perigosos, eles são apenas parte do ataque, porque o Eterno, conhecido como Valete de Espadas, aproveita para se infiltrar na ilha, se infiltrar pela segunda vez, que ele foi o cara que foi lá olhar para o Druig se os protocolos de ressurreição eram realmente verdadeiros, eles estavam mesmo tornando ali os mutantes imortais. E esse cara é praticamente invisível, e ele vem com uma missão, matar o Quinteto, que pode trazer de volta os mutantes depois de mortos. Então se ele conseguir fazer isso, aí acabou para os X-Men, né? Porque o Uranus está destruindo Araco, os Sortilégios estão destruindo Krakoa e não tem os 5 para trazer ninguém de volta. Essa informação eles obtiveram com Moira, também em X-Men 58 da Panini. É um dos vídeos mais recentes aqui do canal, eu não vou colocar nem nas telas finais, mas é facinho de você achar. 2 vídeos antes desse, tem a nossa live com a Dandara Palankoff, que eu recomendo demais para você também, e antes disso, o nosso review sem spoiler, seguido do resumo completo de X-Men 58. Mas prosseguindo, então os sortilégios caem sobre Krakoa, Uranus cai sobre Araco. A gente vê no final da história que o Uranus foi bem sucedido e provavelmente a gente vai ver na próxima edição da revista X-Men, X-Men 59, como foi realmente esse confronto de Uranus contra a Irmandade de Mutantes liderada pela Tempestade, que inclui Magneto, Mancha Solar, o Rei Pescador e vários personagens interessantíssimos que figuram no título americano X-Men Red, que no Brasil sai no mix da revista X-Men da Panini. E os krakoanos resistem em Krakoa ao ataque dos sortilégios. O Ovo, antigo Bolas Douradas, já está morto pelo Valete de Espadas, mas o Wolverine consegue perceber antes que ele mate a Esperança Summers. Isso porque as lâminas do Valete de Espadas estão sujas do sangue do Ovo, então ele consegue sentir o cheiro do sangue do Ovo, apesar de não ver o cara e não sentir o cheiro do cara. Mas aí ele consegue impedir ele de matar a Esperança, consegue impedir ele de continuar matando os 5. Isso vai permitir que os protocolos de ressurreição sejam ativados depois, porque o ovo ele produz vários ovos que são usados nos protocolos, mas ele sempre deixa alguns deles reserva, então ele vai poder ser trazido de volta com os ovos reserva que ele mesmo deixou antes. A gente vai ver isso no finalzinho. Exodus também morre durante a batalha, várias pessoas morrem e são trazidas de volta, porque o Wolverine impediu o Valete de Espadas de matar os 5.
O Druig anuncia esse ataque para a humanidade e ele é comemorado amplamente por todos aqueles que estão insatisfeitos com os protocolos de ressurreição, em que pese que a gente vê alguns dos ativistas com dúvida. E aí a gente passa a acompanhar alguns humanos do planeta Terra, humanos normais mesmo, sem poderes. Um deles, inclusive, é morto quando nos Eternos, um dos sortilégios, é derrotado e morto pelos X-Men. Ele é trazido de volta pela máquina e custa a vida de alguém. E morre justamente um desses humanos que a gente estava acompanhando. Eles vão ser importantes para a trama, mas nas edições futuras. A gente vê como eles pensam, como eles estão lidando com o problema. Alguns deles nem estão ligando para a crise que está acontecendo. Mas eu já vou explicar para você por que eles são tão importantes assim. Então, seguindo, né? Os Vingadores vão reforçar os X-Men na luta contra os Sortilégios. Só que os Sortilégios são gigantes, e no ataque deles, eles começam a causar tsunamis, começam a causar ondas de choque que podem destruir outras nações insulares, que também são banhadas pelo Pacífico. Então os Vingadores acabam deixando o Krakoa, porque os X-Men dizem que se garantem, e vão salvar essas populações com quem o Druig não se importa. E os humanos que estão apoiando o Druig também não percebem que ele não liga para eles, né? Bem interessante isso. Importante também, um pouco antes dos Vingadores partirem para ajudar os mutantes em Krakoa, e depois eles partem de Krakoa também para ajudar as outras nações da Terra, a Jaque e Makkari surgiram na Montanha dos Vingadores, que é a atual base, o corpo de um Celestial morto que eu falei para vocês, que é o principal antecedente dos Vingadores que você deve conhecer para entender essa saga. Elas apareceram lá com seu projeto e já com o Senhor Sinistro a tiracolo, como seu refém, né? Ele não concordou inicialmente a participar do projeto. Na verdade, ele não foi consultado sobre participar do projeto, ele está até amordaçado. E elas contam para o Tony o plano delas, então o Tony fica para trás quando os Vingadores partem. Por quê? Porque ele se convence que um Celestial pode pôr fim a essa guerra que está começando, que o Celestial manda nos Eternos, ele pode inclusive anular aquelas diretrizes que estão escritas no DNA dos Eternos, como por exemplo corrigir o excesso deviante, que é o motivo dessa guerra, e várias outras coisas. Então o Tony adere imediatamente ao projeto e juntos eles começam a trabalhar em criar um novo Celestial com base naquela carcaça que é a atual base dos Vingadores. E o Senhor Sinistro, assim que é tirado a bordaça dele, se empolga em trabalhar junto com eles. Então eles começam a fazer isso e no final da edição eles vão conseguir. Só que pelo jeito existem diretrizes escritas também no DNA de um Celestial, porque assim que ele é colocado em atividade, assim que ele se torna vivo, ele decide julgar o experimento que é a Terra e todas as formas de vida no planeta. E é isso que torna tão importante aqueles humanos normais, que não são nem mutantes nem eternos, que a gente acompanhou suas vidas pelo mundo ao longo da saga, porque provavelmente eles vão ser alguns dos elementos julgados por esse Celestial. Mas isso na próxima ou nas próximas edições de Juízo Final, porque o despertar do Celestial e a sua disposição em julgar todo o planeta Terra é a última cena de Juízo Final número 1 da Panini. Então com ela a gente encerra a história, pelo menos esse volume da história, e encerra também o vídeo de hoje do canal Fator X. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, aproveite e se inscrever se ainda não é inscrito, ativar o sininho para receber as notificações e, com as notificações ativas, voltar para os nossos próximos vídeos. Eu espero você para todos eles, inclusive os de Juízo Final, número 2, 3 e as revistas dos X-Men e do Wolverine, que são concomitantes com a saga. Então até lá e um grande abraço.